A paz do Senhor Jesus, convido você a meditarmos um pouco na palavra de Deus. Salmo de número 16, seu versículo 10, que ele diz: Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmo de número 16, um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? O salmo messiânico é o salmo que prediz acontecimento do Messias, ungido no hebraico, Messias no grego, Cristo. Cristo na nossa língua portuguesa, né? No grego, Christus, nossa língua portuguesa, Cristo. O hebraico, ungido. Então esse salmo ele prediz acontecimento do Messias. Por isso que ele diz nesse Salmo 16, verso 10, que não deixará minha alma no Sheol, nem permitirás que teu santo veja corrupção. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo de número 2, o apóstolo Pedro ele vai trazer essa referência do livro de Salmos, dizendo que Davi está citando, falando do Messias, porque ele fala que se o teu santo não verá corrupção, não deixará minha alma no Sheol. Pedro aqui ele está citando o salmo porque Davi ele não poderia estar falando de si mesmo, porque Davi, ele como homem igual nós, todo homem veio do pecado. Salmo 51, Davi ele disse que em pecado me concebeu a minha mãe. Então Davi não poderia estar falando dele mesmo, porque Davi ele viu a corrupção. Então ele diz que não deixará minha alma no Sheol. Esse salmo ele prediz do próprio Cristo, ele está falando de Jesus, porque Marcos 16 nos conta um relato que quando as mulheres foram até o sepulcro, ali estava um anjo do Senhor, ali naquele sepulcro já havia removido a pedra, e aquele anjo ele pegou primeiro a pregar o evangelho para aquelas mulheres. Ele diz: o Cristo não está aqui, ele ressuscitou, cumprindo essa palavra de Salmo, que não deixará minha alma no Sheol, o inferno, e não permitirá que teu santo veja corrupção. Então esse salmo ele está falando do Messias. Pedro ele vai explicar isso em Atos capítulo 2. Pedro ele explica essa passagem, e no Atos capítulo em Atos capítulo 2, 25 até o 31, até o 32, depois você olha lá essa referência, e Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do 34 ao 37, também Paulo ele vai explicar essa passagem, falando a respeito que o santo não veria corrupção e não deixaria tua alma no Sheol, no inferno. Esse Salmo de número 16, versículo 10. O Salmo 16, ele expressa fidelidade, confiança em Deus e certeza de salvação. Davi, ele expressa certeza de salvação, porque ele confia em Deus. Davi tem um relacionamento com Deus. Então esse salmo ele vai trazer essa confiança, fidelidade e salvação. Salmo de número 16. É isso que trata o Salmo 16. Temos alguns salmos de messiânico também, até chegar ao 16, temos o Salmo de número 2. Salmo de número 2, ele diz, verso 7. Salmo de número 2, verso 7. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Essa referência ela está em Mateus capítulo 3, verso 17. Deus declara o Messias, Jesus o Filho. Salmo de número 8, versículo 6, também prediz sobre o Messias, que diz: Deste-lhe domínio sobre todas as tuas mãos, tu puseste debaixo dos teus pés.
Essa referência está também em Mateus capítulo, que fala sobre essa passagem aqui, quando diz que Mateus capítulo 8. Então, tanto Mateus, Marcos, como Pedro, Paulo, eles usam essa referência dos salmos que prediz sobre o Cristo, para mostrar que essa indicação, Jesus em Lucas 24:44, ele diz: importa que se cumpra tudo que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Nos salmos aqui nós vemos salmo messiânico, alguns salmos messiânicos que traz aqui a referência de Cristo, assim como o salmo de número 16. Salmo de número 16, ele começa no versículo 1, ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Qual que é o seu bem maior? Qual que é a sua riqueza? A riqueza de ter Deus como Senhor, o dono do ouro e da prata, mas a nossa riqueza não é ouro, não é prata. A nossa riqueza é a salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa riqueza, o nosso bem maior. E Davi, ele expressa isso no Salmo, a confiança em Deus. Quanto aos que estão na terra, eles são os ilustres, no qual está o meu prazer. Davi, ele diz que aqueles que servem a Deus, que eles são os ilustres de Deus. Aqueles que escolhem a outros deuses terão as suas dores multiplicadas, e não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes dos meus lábios. Davi, ele não se alegra com a injustiça, com a idolatria. Enquanto ele diz que os que adoram a Deus são os ilustres, ele diz que não usará os seus lábios para lisonjear aqueles que adoram outros deuses. Ele diz no versículo 4, 5, ele diz: tu és Senhor, és a porção da minha herança, o meu cálice, tu és o sustentáculo do meu quinhão. Senhor, a porção da minha herança. Não tem outro bem além de ti, a minha herança é o Senhor, diz o salmista. Aqui ele diz: as sortes me caíram em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Bendigo ao Senhor que me aconselha, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porquanto ele está na minha mão direita, não serei abalado. Mão direita se fala de segurança, confiança, segurança em Deus. Deus, ele segura nas nossas mãos. Um pai, ele cria o seu filho para ser independente. Você cria o seu filho para que ele comece a estudar, que ele comece a ter sua independência, mas com Deus é diferente. Deus, ele nos pega independente para nos tornarmos dependentes dele, pobre de espírito, total dependência de Deus. Por isso que o salmista, ele diz que tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porquanto ele está à minha mão direita, não serei abalado. O Senhor está segurando nas minhas mãos direitas, o Senhor está segurando nas tuas mãos. Quando você tem Deus como Pai, ele segura nas tuas mãos e você caminha com Deus. O versículo 9, porquanto está alegre o meu coração e se regozija na minha alma, também a minha carne habitará em segurança. Salmo de alegria, salmo messiânico, onde expressa confiança, alegria no Senhor, segurança em Deus. Esse salmo ele expressa Davi em alguns salmos anteriores, até o 14. Davi, ele expressa a sua angústia, a sua tristeza, a perseguição que ele sofre de Absalão, de Saul. Mas Salmo 15, Davi, ele começa agora falando do cidadão dos céus, aqueles que irão entrar no santo monte de Deus.
E no 16, Davi, ele louva ao Senhor, essa confiança perfeita em Deus, essa alegria de estar ao Senhor, de ter Deus como herança, de ter esse bem maior que é Deus. Aí o versículo 10 diz: pois não deixará minha alma no Sheol, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Agora Deus usa Davi como profeta para predizer sobre o Messias, que não ficará no Sheol, não ficará. Jesus, ele ressuscitou, ele desceu às profundezas do inferno, profundezas da terra, no Sheol, e ele decretou a vitória. Carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 19 e 20. Depois você lê que diz que ele desceu ao inferno, pregou os espíritos em prisão. O espírito ali não é pessoas, mas que o evangelho, quando trata de espírito, ele trata de anjos caídos. E ali de Jesus, ele desce ao Sheol, ele prega aos espíritos em prisão, decreta a vitória. E agora, carta aos Efésios, capítulo 4, do 8 ao 12, ele diz que o Senhor, aquele que subiu, aquele que desceu, é o mesmo que subiu e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deus, ele levou aquelas almas que estavam cativas no seio de Abraão. Agora o Senhor ele leva para o terceiro céu, chamado paraíso, onde Paulo ele vai falar em 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 12. Essa é a palavra de Deus. Jesus, ele ressuscitou. A alma dele não ficou no Sheol. Ele ressuscitou, ele foi visto nos evangelhos. Lucas, João, ele vai dizer que ele foi visto por 11, depois por 12, Tomé já estava junto, depois foi visto pelas mulheres em Marcos, que ele ressuscitou, não ficou no Sheol. Depois ele vai permanecer 40 dias na terra com os discípulos, ressuscitado em um corpo ressurreto. E agora Atos capítulo 1 vai falar da ascensão de Jesus. Ele sobe aos céus, ele agora ele está sentado à destra de Deus. Ele foi visto por Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado, o primeiro mártir a ser apedrejado. Estevão, ele vê o Senhor sentado à destra de Deus, em um alto e sublime trono. Salmo de número 110 a dizer: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Esse Jesus, Salmo de número 16, verso 10, que não deixará minha alma no Sheol, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. O Senhor Jesus, ele reina. Salmo 16. Confiança em Deus, fidelidade e certeza de salvação. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Oh, Senhor amado, que salmo lindo, Pai, escrito por Davi, onde ele expressa confiança, que nós também tenhamos essa confiança, Pai, essa fidelidade em Ti, Senhor, onde não há outro bem além de Ti, Senhor. A nossa riqueza é a fé no Senhor, é a confiança em Ti, ó Deus. Senhor, que essa fé também, ela nos traz, Senhor, certeza de salvação, confiança, Pai, e que saber que estamos com o Senhor, estamos seguros. O Senhor segura nas nossas mãos e nos faz caminhar com certeza de salvação, caminhar em segurança, Pai. Que eu te peço, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa esta pessoa que ouviu esse vídeo até agora, Pai, que ela possa compartilhar a Tua palavra, falar do Teu amor, o quanto ela tem de conhecimento de seu convívio familiar, suas amizades, ela possa compartilhar a palavra do Senhor, Deus. É para isso que esse vídeo foi gravado, esse propósito é que a palavra do Senhor seja anunciada, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, se assim nos permitir. Deus abençoe.